E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre Fed, que deu um parecer aí sobre os estímulos, como é que vai funcionar nos próximos dias. Nós vamos falar também sobre Evergrande, porque, como nós havíamos falado aqui no último vídeo do canal, o mercado como um todo, S&P, Ibovespa, criptos, estava na mão desses dois fatos que eu falei aqui no canal, que essa quarta-feira ia ser especial, né? Também falei lá no Instagram. Então, nesse vídeo aqui eu falo um pouquinho sobre esse caso, sobre essas tretas todas. Se você não assistiu, assiste os vídeos passados também, né? E eu falei aqui também que setembro geralmente é um mês ruim para as criptos, e a minha expectativa de alta para os próximos meses, para a última pernada, preste atenção, do universo cripto, tá? Que vai rolar nos próximos meses, na minha visão, ainda está de pé. Mas, como eu falei no último vídeo, sempre tenha uma carteira balanceada e antifrágil para você não se colocar aí em ruína, né? Então, hoje bolsas aí todas verdinhas, mercado super otimista, todas as bolsas americanas aqui em alta. O VIX, que é o índice do medo, deu uma recuada aqui de 14%, então os mercados aí deram uma tranquilizada, né? Os mercados estavam bem apreensivos com relação a esse caso da Evergrande. A China, segunda e terça-feira, jogou a bomba, mas os caras estavam em feriadão lá, estavam de boa, xing-ling, estavam na praia comendo pastel de flango, e aí o Ocidente é que ficou com a bomba, né? Mas a princípio o mercado no curto prazo apaziguou os ânimos, né? E como você vê aí, tá tudo florindo nas bolsas globais, inclusive o Ibovespa com alta de 1,84% por conta do cenário internacional, beleza? Bom, já falei aqui para você assistir os vídeos passados. Vamos começar aqui falando de Fed, depois a gente fala do Evergrande e eu vou dar um parecer aí sobre a perspectiva minha sobre as criptomoedas, tá? Então vamos lá. Fed sinaliza que redução de programa de ativos pode vir em breve. Integrantes do comitê veem alta nos juros já em 2022. Então vamos dar uma aprofundada nisso, né? Então, essa expectativa do tapering, né, já estava no burburinho do mercado. Provavelmente esse anúncio do tapering, tá, deve vir em novembro, na próxima reunião do Fed. Então, em novembro, tá? A gente tem que estar de olho o que vai acontecer. Então, a perspectiva é que esse tapering começa a reduzir essa injeção, essas compras de ativos de 120 bilhões de dólares por mês. Então, a expectativa é que o Banco Central americano comece a reduzir essa injeção de 120 bilhões de dólares por mês. Então, esse anúncio provavelmente vai vir em novembro e a gente vai estar acompanhando aqui no canal. Se você não quer perder em primeira mão essas informações, deixa seu like e se inscreve aqui embaixo, beleza? Aí aqui, né, abre aspas, se o programa continuar como esperado, o comitê julga que uma moderação no ritmo de compras de ativos pode ser garantida em breve, né? Disse então o comunicado da instituição. Agora eu perdi aqui a seleção que tinha feito, mas vamos lá, né? Então, diante dessas expectativas, o comitê votou para manter as taxas de curto prazo ancoradas perto de zero. Mas agora, a maioria dos membros vê o primeiro aumento nas taxas de juros acontecendo já em 2022. Lembrando que faltam poucos meses para 2022. Então, esse aumento da taxa de juros, eu já vou falar das consequências. E essas reduções, né, das compras de ativos estão muito próximas de acontecer, tá? 6 dirigentes esperam juros entre 0,25% e 0,50% já em 2022. 3 esperam juros entre 0,50% e 0,75%, enquanto apenas um dirigente espera juros entre 0 e 0,25%. Meio que para manter, né? Manter aí o que está acontecendo em 2023. Então, 6 dirigentes esperam juros entre 1 e 1,25% já em 2023 e 3 dirigentes esperam juro entre 1,5% e 1,75% em 2023, tá? Então seria um aumento gradual aí da taxa de juros de curto prazo americana, tá? O que afeta já, vou falar para você. Contudo, o Fed sinalizou estar preparado para ajustar a política
como apropriado se surgirem riscos. Então, se o negócio começar a feder, eles vão se adaptando, né? Como agora, eu acredito que, como eu já comentei nos vídeos passados, que não seria o crash, comentei antes de sair esse aviso, porque estava muito anunciado, estava muito na cara, e provavelmente o Fed, depois de todo o esforço que ele fez no passado, ele não ia deixar a bomba estourar agora, né? Então os caras sentiram a temperatura do mercado, tava feio, então vamos aguardar, vamos continuar aí com o afrouxamento monetário, tá? Com relação às mudanças de projeções, as autoridades monetárias estimam que a inflação, tá? Estimam que a inflação então está elevada, né? Então este ano a inflação de 3,4% para 4,2% fechamento, e em 2022 uma inflação de 2,1% para 2,2%. Então, eles acreditam, né, eles já estão de olho nessa alta da inflação, que é justamente o motivo que eu vejo que vai obrigar o Fed a subir os juros, tá? Por quê? Porque senão a moeda vai começar a perder cada vez mais poder de compra. E eles têm essa meta de 2% para manter a taxa de juros, para manter a inflação, para não depreciar tanto o dólar, né? Então, com a inflação subindo, meio que obriga, né? Meio que obriga as autoridades monetárias americanas a fazerem como o Brasil está fazendo, aumentar o juro para fazer com que o dinheiro não deprecie tanto, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso. Aqui o Brasil está fazendo esse movimento de aumento da taxa de juros para justamente esfriar a economia, para, né? Aí a gente vamos aprofundar um pouco isso, para resfriar a economia, para não estourar a moeda. Só que o grande problema que a gente está vivendo é que a economia não está superaquecida, tanto é que o Fed está falando em manter esses estímulos para até que o pleno emprego volte, para que a economia volte como estava antes da pandemia, tá? Aqui no Brasil a economia não está melhor do que estava antes da pandemia, certo? Embora ela venha se recuperando, só que a gente teve uma quebra muito grande. Então até voltar como estava demora um tempo, né? Então a grande sacada é que a gente está vendo o que a gente pode viver, né, daqui para frente é o que a gente chama de estagflação, que é uma estagnação econômica com inflação. A inflação, segundo a escola keynesiana, é justamente é como se fosse um termômetro para a temperatura da economia. Então a economia está crescendo, né? Teoricamente os preços vão subindo também porque aumenta o consumo, e aí tem que vir o governo para intervir. Essa é a visão keynesiana, né? Tem que vir o governo intervir para arrefecer um pouco essa economia que está muito quente. Só que a economia não está quente. Essa inflação que a gente está vendo agora é decorrente da expansão monetária, como a gente acabou de ver aqui, essas injeções que vem acontecendo, teve os auxílios da pandemia e tudo mais, que acabaram injetando mais dinheiro na economia. Então é essa expansão monetária que está fazendo os ativos finitos se valorizarem, porque tem mais dinheiro na praça e os ativos como alimentos, chips e tudo mais, tem a mesma quantidade de produção ou até mesmo tiveram uma quebra na produção por conta dos fechamentos ano passado, tá? Então, isso posto aqui por cima, vamos continuando aqui e falar da Evergrande, que é a segunda maior incorporadora chinesa, que está passando por apuros, a gente já comentou isso aqui no canal também, e aí, né, ela anunciou então um pequeno acordo para dar um alívio ao mercado, né? Então o grupo fechou acordo para evitar calote de um título vencido de 35,9 milhões de dólares, mas ainda enfrenta grande pressão por causa da dívida de 300 bilhões. Então os caras têm dívida de 300 bilhões, inclusive com grandes bancos, e surge a polêmica do Tether, né? O Tether é uma stablecoin, tá? Que é teoricamente lastreada no dólar americano. É uma criptomoeda que é do tipo stablecoin, né? Ela não tem tanta volatilidade, ela tende a ter a ideia de 1 para 1. E para você ter esse lastro, né? A Tether, que já emitiu bilhões de dólares em Tether, que é pareado em dólar, então é como se ela estivesse emitindo bilhões de dólares, né? Girando liquidez no mercado cripto. Então a Tether ela tem que ter o que ela emite em reservas, né? Para garantir ali a sua paridade. A grande questão é que a Tether tem a polêmica de comprar ativos de dívidas privadas. E dentro desses ativos de dívidas privadas em dólar, para parear o que ela emite, né, para lastrear, digamos assim, o que ela emite, tem dívidas privadas chinesas. O que pode ter lá dívida privada, por exemplo, da Evergrande. E a Evergrande não
pagando, né, não conseguindo honrar as suas dívidas. Lembrando que ela tem uma dívida de 300 bilhões, inclusive com grandes bancos, o que leva ao que a gente falou nos últimos vídeos sobre ela poder ser aí como se fosse um subprime chinês, né, e levar a quebra de bancos lá na China e fazer um efeito como, por exemplo, em 2008. Né? 2008 foi uma bolha imobiliária americana e agora a gente está vendo a bolha imobiliária chinesa, né? Então essa Evergrande ela tem uma dívida muito grande, o que, se ela não conseguir honrar, pode afetar bancos, inclusive empresas e ativos que tenham a dívida dela, né? Porque ela não vai conseguir honrar essa dívida. Então essa é a grande preocupação do mercado e esses são os riscos do mercado num todo, inclusive estou falando aqui dos criptoativos, porque se der uma bronca com o Tether, né? Isso pode afetar, de certa forma, pode respingar no Bitcoin e nas outras criptomoedas, tá? Por isso que você tem que estar antifrágil, tá? Tem que ter o seu contingenciamento de risco. Lembrando uma coisa, pessoal, uma coisa muito importante. O Bitcoin surgiu justamente após a quebra do Lehman Brothers, lá no subprime, tá? O Bitcoin foi criado em 2009 e o subprime foi em 2008. Então, o Bitcoin surgiu justamente por quê? Porque as pessoas que tinham, o Satoshi, digamos assim, ele viu que as pessoas que tinham dinheiro nos bancos, elas não eram donas do próprio dinheiro. E essas pessoas, não sendo donas do próprio dinheiro, elas corriam um risco, né, quando o sistema financeiro fica comprometido, né? Então, a ideia do Bitcoin é justamente vir proteger essas pessoas, né? Vem ser aí um meio onde você pode ser o seu próprio banco, né? Você não fica dependendo da saúde daquele banco para guardar o seu dinheiro. Não sei se você sabe, mas quando você deixa o seu dinheiro lá no banco, ele não é mais seu, né? Ele está sob custódia do banco, e se esse banco quebrar, ou o sistema como um todo quebrar, pode ser que o seu dinheiro não esteja tão protegido quanto você imagina, tá? Então, por isso que surgiu o Bitcoin. O Bitcoin surgiu justamente, o principal fundamento dele surgiu depois da queda do subprime, tá? Então, ele basicamente surgiu para te proteger do que está acontecendo agora. O problema é que a maioria das pessoas não entendem isso. E aí eu fiz esse post lá aqui no YouTube, na aba comunidade do meu canal do YouTube, que fala o seguinte, né? Bitcoin continua a respeitar o caixote roxo que comentei no vídeo de ontem aqui no canal. Isso posto, o topo anterior continua sendo respeitado. Agora é aguardar o desenrolar dos problemas macros criados pelo Estado, né? Então, aguardar o pronunciamento do Fed e ali da questão chinesa, porque existe uma especulação que o governo chinês pode intervir, tá? Para salvar essa empresa, para evitar uma treta maior, né? Porque a Evergrande, cara, ela emprega milhões de chineses. Isso pode causar um estrago muito grande, não só no mundo na China, mas também no mundo todo. Então, tem essa especulação que a China vai salvar eles, né? Então a gente tá aí aguardando cenas dos próximos capítulos, né? Mas então a gente tinha que aguardar hoje, quarta-feira, esse desenrolar do Fed da China. Já falei sobre o que aconteceu, então o mercado já deu uma apaziguada, deu uma acalmada nos ânimos, né? E aí aqui eu falei, né? Nesse post, lembrando que o Bitcoin foi criado em 2009 justamente após uma bolha imobiliária e a quebra de um banco. Então ele veio para justamente te proteger de eventos como o que podem acontecer, né? Então esse é o principal fundamento, é você ser o seu próprio banco, é você ter a custódia do seu dinheiro, beleza? Continuando aqui, o fundamento principal é você ser o seu próprio banco, beleza? É o que eu falei, né? E aqui, vamos dar uma olhada no que está pegando do Bitcoin. Esse caixote roxo que eu tinha desenhado aqui, inclusive eu deixei lá no comentário do vídeo que essa seria uma boa região de compra, tá? Se o mercado se apaziguasse e pasme, né? Deixa eu dar um zoom aqui, né? O Bitcoin respeitou justamente esse caixote roxo que eu desenhei aqui para vocês. Para facilitar a compreensão do que eu estou imaginando, eu também coloquei aqui uma caixa vermelha, tá? Essa região aqui é uma região que, se o Bitcoin vir abaixo, é perigosa, beleza? Por quê? Porque se eu traçar aqui Fibonacci, a gente tem a região de 0,618, que é a região de ouro, né? Justamente aqui nessa faixa aqui dos 38, né? Ela pode dar uma espetada para baixo, mas aqui dos 38 mil dólares no Bitcoin. Então, o preço do Bitcoin precisaria respeitar aqui essa região, né? Para a gente continuar com ônibus aí de alta. Outra coisa
que eu nem tinha reparado, né? Eu tracei uma linha de tendência de alta aqui, ó, e olha aonde ela tá pegando também justamente nessa região. Então eu acredito que essa região aqui, o Bitcoin conseguindo se manter, nessa região aqui roxa, melhor ainda, vindo na região vermelha, é alerta, mas ainda tá safe, vindo abaixo lascou. E respeitando essa linha de tendência de alta, acredito que a gente pode ver aí o que eu falei nesse último vídeo, a partir de outubro, o preço voltando a se recuperar se o cenário macro não se deteriorar. Como eu acredito que o cenário macro não vai se deteriorar, tá? Porque o Fed não vai deixar, eu acho que a China vai intervir, alguma coisa assim, tá? Essa é a minha opinião, é o risco que eu estou correndo. Não tome uma atitude só porque eu estou falando o que eu acredito, né? Eu estou assumindo os meus riscos ao estar exposto em mercados voláteis, então vista suas calças de gente grande também para assumir os riscos, né? É um momento muito arriscado, mas eu acredito que a gente pode aí vir buscar nas próximas semanas romper essas resistências que eu falei no vídeo anterior aqui dos 48, 47, 48, 50 mil dólares e vir buscar o topo histórico anterior e quem sabe fechar aí nesse ano acima dos 100 mil dólares, né, pessoal? Então o Bitcoin pode ainda ter uma grande valorização na minha visão, tá? Por que eu tô bastante otimista também? Por enquanto, o topo aqui anterior está sendo respeitado, né? Você pode ver que o preço até chegou a vir abaixo. Se eu colocar o gráfico aqui de 4 horas, vai ficar melhor, eu acho, ó. O preço chega a espetar, ó, mas ele volta aqui para essa região roxa, tá? O que me deixa bastante otimista. O mercado tá respeitando aqui essa região, né? Então a gente pode ver aqui o mercado começar a fazer topos e fundos ascendentes, tá? Quando o mercado começa a fazer topos e fundos descendentes, aí é tendência de baixa. Aqui, vou dar uma especulada, né? Vou dar uma especulada aqui. Deixa eu colocar aqui no gráfico diário. E uma coisa que eu tava vendo é que essa figura aqui parece muito com essa figura aqui que está sendo feita nesse exato momento, tá? Só que uma versão miniatura. Se a gente for pegar aqui, então, e for copiar mais ou menos o que aconteceu aqui, peraí. Vamos ver. Peraí, deixa eu colocar pra cá. Mais ou menos aqui, ó. A gente poderia ver isso aqui acontecendo, tá? Para o preço voltar a subir. Então seria uma região meio que de acumulação, tá? Se ele repetir essa figura aqui, só que agora em miniatura, a gente poderia ver aqui algo como isso para o preço voltar a subir, tá? Se o preço vir nessa região vermelha aqui, não me assustaria, né? Então, por enquanto, se esse cenário aqui se desenhar, para mim, tá tranquilo, eu continuo acreditando em tendência de alta, tá? Se ele perder essa região de 0,618, aí começa a ficar complicado, beleza, pessoal? Então, eu acredito que a gente vai continuar aqui acumulando até que o mercado consiga ganhar força e continuar suas altas, beleza? Se o Fed conseguir segurar as bombas até novembro, dezembro, tá safe, né? Porque o nosso movimento, eu acredito que esse ciclo terminaria lá por dezembro, janeiro do ano que vem. Eu, assim, vejo que é um momento muito arriscado de estar investindo, como eu falei anteriormente, mas sem risco você não tem retorno, né, pessoal? É o momento de você estar antifrágil, você ter caixa de oportunidade caso venha corrigir, você não estar 100% exposto agora, você não fazer loucura, né? Você investir o que você está disposto a perder no curto prazo, tá? Um dinheiro que não te faça falta, digamos assim, né? Porque tem pessoas que vão colocar o dinheiro que faz falta, que elas precisam para amanhã, e daí o emocional delas vai explodir, porque se o Bitcoin começar a cair, a derreter, você tá lascado. Ninguém consegue prever o futuro, tá? Mas eu vejo que se você tem um balanceamento de risco, se você tem caixa, se você tem a sua reserva de emergência separada dos investimentos, aí você fica mais tranquilo, né, para aproveitar essa volatilidade dos mercados que, na minha visão, são grandes oportunidades de enriquecimento, né? Então, se você quer moleza, se você ficar na boa, velho, vai para poupança, vai lá para renda fixa, né? Mas se você quer correr risco para, quem sabe, dobrar seu patrimônio nas próximas semanas, então entenda do que você está fazendo e assuma os riscos que você vai correr, porque afinal é você que aperta o botão de comprar e vender lá na sua exchange. Beleza, pessoal? Então eu continuo otimista, né? Já que o Fed vai continuar a sua expansão monetária, nada mudou, tá? E a Evergrande ali
deu essa negociação da dívida, então deu uma apaziguada nos mercados, tá? A bomba ainda continua, não está resolvido, mas eu acredito que o mercado vai apaziguar, até porque é algo que está muito no radar das pessoas. Uma crise, um crash, geralmente ele pega a galera de surpresa. Então, por isso que é sempre importante estar antifrágil, tá? Então é isso, pessoal. O cenário não está dos melhores, né? Não está dos melhores, o risco está muito elevado, mas eu, como falei anteriormente, continuo exposto, só que de maneira antifrágil, convexo. O que é convexidade, Gabriel? Convexidade é você estar exposto para se proteger de quedas, mas também para ganhar nas altas, né? É uma coisa que a galera aqui no canal não entende. Tem muita gente que, se você ver nos comentários, a galera me enche o saco, tem gente que xinga aqui o que eu tô falando porque não consegue entender do que eu tô falando, né? Mas, infelizmente, não é para todo mundo, né, pessoal? Você tem que sentar a bunda e estudar. Tem pessoas que acham que vai dominar tudo em poucos minutos num videozinho aqui. Não tem como, né, pessoal? Então, cara, é tempo de tela, é você estudar, é você analisar, é você assumir riscos, cara. Não tem milagre, tá? E então continuo otimista, mas sempre, né? Sempre com a bunda na parede. Tendo caixa, tendo ativos para você aproveitar as quedas, né? Para você se proteger das quedas e também aproveitar as altas. Beleza, pessoal? Muito simples, sempre dentro do seu perfil de investimento. Se você é mais conservador, então fica mais de boa. Se você é mais arrojado e aguenta mais pressão, entra mais forte, mas é uma coisa que você tem que ter um autoconhecimento para decidir o que você vai fazer. Não é ninguém do YouTube aqui, um influenciador, um youtuber, um analista, sei lá, o que diabo como você chame, né? Que vai decidir o que você vai fazer da tua vida. Quem decide o que você tem que fazer da tua vida é você. E lembrando, mercados não vão te deixar milionário, cara, da noite pro dia. Você não vai resolver todos os seus problemas aqui em poucos dias, cara. Você tem que aumentar o seu faturamento, que eu sempre falo aqui no canal. Para você ficar rico e livre, aumenta o seu faturamento, tendo múltiplas fontes de renda. Investe esse dinheiro de maneira antifrágil. Não bota tudo em altcoin maluca porque você acha que vai ficar rico. Não, cara. Vai com calma, tá? Vai com calma. O mercado tá se recuperando, mas vai com calma, tá? Cuidado com a ganância, porque assim você preserva o seu patrimônio e multiplica ele com o tempo, tá? Porque senão, quando eu tinha o clube, eu recebia muitas pessoas que vinham buscar a ajuda do clube, lá dos capitalistas, para resolver um problema que já tinha acontecido. Tinha pessoas que entravam alavancadas e tudo mais, perdiam 50%. Aí vinha o Gabriel, me ajuda. Velho, não tem que te ajudar, você já perdeu, velho. Você já fez a cagada, não tem o que fazer, entendeu? Aprende com o erro e bola pra frente. Aprende com o teu erro e bola pra frente. E aí, às vezes, as pessoas não queriam assinar o clube, porque elas querem dinheiro rápido e fácil e tudo mais. Entendeu? Então, cara, cada um com suas escolhas e é isso, velho. Entendeu? Eu espero que você esteja no time dos pacientes, dos que entendem que o risco está se elevando pela conjuntura macro e começam a ficar mais tranquilos. Mas também não deixam de perder as oportunidades que podem estar por vir, tá? Então não é estar em cima do muro, é estar entendendo que o cenário está arriscado e que você tem que estar com a bunda na parede. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso, tá? A gente encerra o vídeo por aqui. Eu espero que ele tenha te ajudado em algo para clarificar aí as suas ideias. Então, meio que tá tudo numa boa, como a gente até havia falado nos últimos vídeos aí. Embora o cenário esteja muito arriscado, muito perigoso, o Estado ainda tá metendo o bedelho, tá salvando a galera das cagadas que ele mesmo vem fazendo. Então, por hoje é isso, seus capitalistas. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!